estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Natália, da disciplina de Geografia para o 8º ano dos anos finais. Você já parou para pensar quando que as cidades começaram a ficar tão cheias de pessoas como hoje em dia? Já parou para pensar como se iniciou a construção desses grandes prédios, as indústrias, estradas, vias, os engarrafamentos e o grande vai e vem das pessoas? Todas essas características podem ser observadas através das mudanças ocorridas pelos processos de industrialização e urbanização no Brasil. E hoje iremos falar sobre isso e sobre quais os efeitos e as mudanças ocorridas do grande crescimento populacional e da expansão das cidades. Mas antes, para os professores e professoras que nos assistem, a aula de hoje tem como habilidade analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-americanas, particularmente aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população e as condições de vida e de trabalho. E como objetivo da aula, compreender aspectos da urbanização e industrialização do Brasil e como esse processo expandiu as cidades, a população e os problemas urbanos. Já para os estudantes que nos acompanham, não deixem de preencher o formulário de presença da aula. Você consegue acessar ele através do QR Code que está aí na sua tela. É só apontar a câmera do celular e preencher seus dados corretamente. Agora vamos à aula. O Brasil é um país com uma grande extensão territorial e a maior parte das pessoas que habitam no país vivem nas cidades. Como podemos observar nesse gráfico feito pelo IBGE, a maior parte da população brasileira, em média 85%, vivem em áreas urbanas, sendo a região sudeste a que mais concentra a população nessas áreas urbanas, com 93%. Porém, nem sempre na história o país foi tão urbanizado assim. O Brasil só foi ter características de um país urbano, com mais de 50% da população vivendo nas cidades, a partir da década de 1930. Foi apenas nesse período que a urbanização do Brasil começou a se acelerar. No início do processo de industrialização do Brasil, tem tudo a ver com a urbanização dele. Cidades começaram a ser criadas e expandidas com a criação de indústrias. E devido à chegada de grandes levas de famílias e de indivíduos, impulsionados a migrarem para as cidades em busca de trabalho e melhores condições de vida. A mão de obra nas indústrias era muito necessária e muitos chegaram às cidades em busca das oportunidades que teriam ali. E essa mão de obra vinha de onde? Do campo. As indústrias principalmente se concentravam nas grandes cidades do estado de São Paulo e Rio de Janeiro. O desenvolvimento industrial e a necessidade de mão de obra aumentando se tornaram um atrativo para as pessoas migrarem do campo para as cidades. Até porque, aproximadamente nesse mesmo período, o campo estava iniciando grandes mudanças em suas técnicas, advindas do início da chamada Revolução Verde, que trouxe novas tecnologias e técnicas para o campo. Principalmente substituiu muito a mão de obra humana por máquinas. E também concentrou muitas terras para poucos que podiam arcar com os custos delas, desabrigando assim muitas pessoas que viviam do campo e que não tinham terras para sua subsistência. Por isso, podemos dizer que a urbanização, a industrialização e o êxodo rural formaram um elo que moveu o crescimento das cidades no Brasil. A partir daí, com a expansão das cidades, centros urbanos foram surgindo e concentrando ainda mais pessoas. E com isso, o processo de metropolização foi surgindo. Você lembra o que é o conceito de metropolização? É o processo de crescimento populacional e econômico de um conjunto de cidades que estão próximas umas das outras,
formando um aglomerado urbano, que tornaram elas muito importantes para a economia e o desenvolvimento local, sendo referências de infraestrutura e de economia para as demais cidades que estão ao seu redor. Com o crescimento cada vez maior da população, eram necessários serviços básicos para atender a todos, chamados de infraestrutura urbana, como tratamento de água e água encanada, energia elétrica, rede de esgoto, transporte público, vias pavimentadas, sinalização nas ruas, hospitais, escolas, entre outras necessidades que são características das cidades. Porém, a melhora da infraestrutura pública não acompanhou o crescimento da população nas cidades. E nesse processo, problemas foram surgindo para o bem-estar da população. Nem todos contavam com os serviços básicos devido ao crescimento desordenado, onde cidades não estavam preparadas estruturalmente para receber tantas pessoas. Além disso, nem toda mão de obra vinda do campo para a cidade foi aproveitada pelas indústrias e por outras vias de trabalho formal, criando uma situação de desemprego para muitos indivíduos, que não conseguiam voltar para o campo e nem permanecer com qualidade nas cidades. Trabalhos informais foram surgindo, a criminalidade foi se intensificando e os indivíduos foram buscando diferentes maneiras de permanecerem bem nas cidades. Com isso, as favelas e moradias informais também foram aumentando, onde a princípio não contava com água encanada, rede de esgoto e outros serviços primordiais para a população. A infraestrutura e o desenvolvimento dessas regiões foram sendo esquecidas e também negligenciadas pelo poder público. E isso contribuiu para que ficasse ainda mais evidente a segregação social e urbana. Essa segregação urbana, ou seja, essa separação de classes sociais nas cidades, é chamada de segregação socioespacial, onde, de acordo com as condições de renda e poder aquisitivo, as pessoas dividam-se nas cidades, delimitando seus contrastes sociais e diferenciando a parte onde as pessoas possuem acesso a serviços de qualidade e a determinadas áreas urbanas mais seguras e com boa infraestrutura, da parte da cidade que não possui essas características, com um acesso mais precário de infraestrutura urbana. E também no transporte, na saúde, na segurança, por exemplo. Essas características de desigualdade estão muito presentes principalmente nas metrópoles do Brasil. No ranking do índice de Gini, índice que mede a porcentagem média de desigualdade do país, baseada na média de renda acumulada da população. O Brasil hoje está na 16ª posição mundial de países que apresentam maior média de desigualdade, com uma porcentagem de aproximadamente 49%. E isso reflete esses problemas sociais que nós destacamos, e principalmente é baseado nas segregações socioespaciais, que são muito presentes no país, onde as riquezas estão concentradas nas mãos de poucos. Então vejam aqui comigo, essas residências que durante muito tempo no processo de urbanização do Brasil foram muitas vezes vistas por situações negativas, hoje está cada vez mais ganhando novos espaços e significados para as cidades. As favelas são um traço marcante e importante para contar as histórias de muitas cidades e metrópoles brasileiras. Vamos assistir a um vídeo muito bacana que vai contar um pouco da história do início da criação das favelas do Rio de Janeiro. Dá o play aí! Bem-vindos ao Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Com energia contagiante, povo acolhedor e paisagens incríveis. Lar do Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Praia de Copacabana, Arcos da Lapa
e celebrações do Carnaval e do Réveillon, e suas favelas que são também muito importantes, porém muito menos celebradas. Originadas no final do século XIX, as favelas estão presentes por toda a cidade. O que são as favelas? Como elas surgiram? Entre 1532 e 1888, o Brasil importou 5 milhões de africanos escravizados, mais do que qualquer país na história do mundo. O Brasil foi o último país nas Américas a abolir a escravidão em 1888. Os governantes que se enriqueceram com a escravidão não estavam preocupados com a situação dos ex-escravos. Os afro-brasileiros tiveram que se defender sozinhos, indo em busca de trabalho e tendo que viver em assentamentos informais. O primeiro assentamento informal que foi chamado de favela foi formada quando os soldados que serviram na sangrenta Guerra de Canudos, no nordeste do Brasil, vieram para o Rio, onde lhes foi prometido terras como pagamento por servirem no campo de batalha. Quando chegaram e descobriram que não existia terra prometida, eles fizeram um protesto na frente do Ministério de Guerra. Após o protesto, eles foram relegados para um morro nas proximidades, que nomearam de Morro da Favela, em referência a um arbusto espinhoso e resistente de Canudos. Muitos ex-escravos e trabalhadores rurais sistematicamente excluídos migraram para a cidade em busca de uma vida melhor e se uniram aos ex-soldados e também formaram novas favelas. O Morro da Favela, hoje chamado de Morro da Providência, dá vista para o mesmo porto onde os antepassados de muitos moradores chegaram, como trabalhadores africanos escravizados. O fenômeno que começou como um assentamento informal em um morro, rapidamente se espalhou e preencheu inúmeros espaços vazios da cidade. Um pedaço de terra desocupada era visto como um lugar em potencial para abrigar famílias sem teto. Hoje, as favelas são lar de 23% da população do Rio, cerca de 1,4 milhões de pessoas. Somando o número de pessoas morando em favelas no país inteiro, essa população seria o quinto maior estado do Brasil e geraria o PIB da Bolívia. 65% são de classe média. A palavra favela não tem uma tradução exata em inglês e muitas vezes é incorretamente substituída pela palavra slum, o que torna fácil associar favelas com estereotipos estigmatizantes de pobreza, drogas e violência. De fato, a única coisa que cada favela tem em comum é que não estão sujeitas à regulamentação do Estado, devido a um século de negligência, o que faz de toda favela um lugar único. Vamos agora fazer uma atividade para testar o que aprendemos hoje? Vamos lá! Observe essas duas fotografias tiradas das paisagens de dois bairros da cidade de Cariacica. Um no bairro São Geraldo 1 e o outro no bairro de Campo Grande. Uma apresenta uma foto retratando um rio poluído, com esgoto, despejado a céu aberto, chamado também de valão, com uma ponte de madeira que liga uma rua à outra do bairro. E ao seu redor, resíduos plásticos jogados. Na outra fotografia, é retratado um conjunto de casas alinhadas em uma rua asfaltada, com energia e árvores. Observem mais por alguns segundos essas imagens para responder à questão. Agora que você analisou as imagens, responda o que caracteriza as diferenças existentes em uma cidade de acordo com suas diferenças de infraestrutura urbana. Letra A, metropolização. Letra B, urbanização. Letra C, segregação econômica. Ou letra D, segregação urbana. Vou dar 15 segundos para você pensar na resposta correta.
E a resposta correta é a letra D, segregação urbana, ou também segregação socioespacial, pois podemos perceber nas imagens as diferenças que existem de moradias e infraestrutura em uma mesma cidade, retratando os contrastes sociais e urbanos que falamos na aula de hoje. E agora é com você. A atividade sugerida para você fazer após a aula pode ser feita sozinho ou com seus colegas de sala, acompanhados do seu professor. Quando você estiver andando pelas ruas de sua cidade, observe-a atentamente e fotografe as paisagens que demonstrem as diferenças existentes nela. Compare suas fotos com a de seus colegas, comentando sobre elas e debatendo as percepções de cada um. Vou dar 30 segundos para você anotar os comandos da atividade ou tirar uma foto para se lembrar da atividade após a aula. Lembrando que queremos muito ver os seus registros fotográficos da cidade. Por isso, pode enviar suas fotos no nosso canal oficial, nas redes sociais, o @Dever em Casa na TV. Você também pode postar a foto e nos marcar na atividade, que vamos ficar muito felizes de ver a sua participação. E não esqueça também de preencher a lista de presença antes que a aula acabe. É só acessar o formulário através do QR Code que está na sua tela. Na aula de hoje, vimos sobre o processo de urbanização do Brasil e como ele está atrelado ao início da industrialização e a migração de pessoas do campo para a cidade, também chamado de êxodo rural, como mão de obra para essas fábricas e para empregos urbanos. Percebemos que todo esse processo fez com que as cidades se expandissem e, com ela, problemas urbanos surgissem, devido à falta de planejamento e o crescimento desordenado, causando problemas como insegurança, falta de água encanada e esgoto para todos, por exemplo, dividindo a população e a cidade em espaços urbanos segregados, ou seja, separando pessoas de diferentes classes sociais, e aquelas que possuem acesso de qualidade às cidades das que não possuem. A aula de hoje está terminando por aqui. Bons estudos para você e até a nossa próxima aula. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!